Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Mais um dia de preparação. Se iniciando, ou melhor, a parte clara se iniciando, ele já iniciou no pôr do sol, e que possamos realmente nos preparar, não apenas organizando a vida, no sentido de providenciar coisas, mas também o nosso preparo espiritual para mais um encontro semanal com o Senhor do sábado. Amém, né? Vamos orar então, lembrando que vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 27, agora a partir do parágrafo 20 até o 26. Oremos. Santo e eterno, grande eu sou. Estamos nesse momento alcançando exclusivamente pela tua graça e misericórdia mais um dia, mais um amanhecer de um dia de preparação. Nós estamos agradecidos porque conseguimos chegar até aqui, pelo teu sustento. Neste dia, nós fazemos mais uma vez a escolha de te conhecer, de contemplar pela fé a tua face, de estudar o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, para entender o que aconteceu no passado, para que nossos olhos sejam abertos para o tempo em que nós estamos vivendo, que é tempo de juízo, que é dia simbólico de expiação, e nós te agradecemos por isso. Abre nossos olhos para que possamos entender, enxergar a necessidade, a urgência de te buscar, de conhecer teu caráter, para assim termos o nosso transformado. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Nos apresentamos a Ti neste momento. Cada um que está aqui presente, que vai assistir esse vídeo depois, em algum momento, família, parentes, pessoas pelas quais estamos orando, colegas de trabalho, vizinhos, amigos, irmãos de fé, todos sejam tocados neste dia, preenchidos pelo Teu Santo Espírito e assim guiados a toda a verdade. Guiados a fazer escolhas profundas, escolhas que estejam em harmonia com a eternidade. Aqui é o preparo, e por isso precisamos da tua ajuda. Temos visto neste capítulo sobre reavivamento, sobre a verdade, sobre o poder que tem a verdade na santificação, na obra de conversão, em reconciliar os homens contigo. Nós já vimos que a tua lei é imutável, que pisar na tua lei é muito profundo e sério e nos leva a nos afastar de ti, porque isso é pecado. Nós vimos que a tendência do púlpito moderno é de apartar a justiça divina, da divina benevolência. Nós vimos que a religião virou um esporte para os infiéis. Misericórdia. Quanta coisa forte revelada através do testemunho de Jesus. E é por isso que estamos aqui agradecidos, pedindo, continua falando conosco, Pai, por favor. Visita também os enfermos, as famílias enlutadas, visita aqueles que precisam, né? Na verdade, a tua palavra diz, teu filho deixou registrado que aqueles que buscam te adorar em espírito e em verdade seriam encontrados por ti. Esse é o nosso desejo. E seja também das pessoas que estamos orando. Que aproveitem ainda a oportunidade enquanto há tempo, porque muito em breve
de acordo à revelação da tua palavra. Teu filho levantará do trono, trocará suas vestes de sumo sacerdote, para vir à terra como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este momento, as profecias, os cumprimentos proféticos nos mostram que está bem próximo. E o nosso desejo é estarmos preparados para estar no meio daqueles que dirão: Este é o Deus a quem guardamos. Para estar no meio daqueles que serão selados. Por isso, nos ajuda nesta obra de santificação. A escolha, o que depende de nós, como seres humanos, como teus filhos, nós estamos fazendo, escolhendo te servir, conhecer a tua palavra, para te adorar em espírito e em verdade. Agora, Pai, nosso pedido é que, como o Senhor prometeu, que completaria a obra que começou. Eis-nos aqui. Obrigada por essa oportunidade. Fala conosco mais uma vez. Te pedimos tudo isso e também perdão pelos nossos pecados através do sacrifício do teu filho, por ele, através dele, pelos méritos dele, é que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Então, a Diana é a primeira vez que está por aqui, querida, seja bem-vinda. Eu não lembro de ter visto outros dias, mas estamos aqui nesse momento dando continuidade ao estudo, ao exame, né, à reflexão do capítulo 27, desta vez do parágrafo 20 ao 26, capítulo 27 do livro O Grande Conflito ou A Grande Controvérsia. Tá bom? Pode continuar, dar continuidade junto com a gente a partir do parágrafo 20. Vamos lá. A lei revela ao homem os seus pecados, mas não provê remédio. Ao mesmo tempo que promete vida ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor. Pronto, a gente já sabe, o salário do pecado é a morte, ok? E como diz aí o parágrafo anterior, o 19, é bem claro que pecado é transgressão da lei. Tá abaixo? Por que tá abaixo? Aí. Não entendi, tá tudo igual, mesma coisa, como disse. Mas você tá falando do, do áudio ou a minha voz? Que tá abaixo? Porque tá tudo igual aqui, não troquei, não mexi em nada. Tudo? Não é o volume do seu celular, não vê aí. Porque Maria, aqui tá. para Oi, mim tá perfeito. Tá, veja aí, Soninha. para mim tá Ai, bem ok. pronto, então veja aí, Soninha. Se precisar, reinicie seu telefone, então. Que bom. Então vamos seguir. É, cadê? Sim, então como eu ia falando, obrigada, irmã. Como eu ia falando, 1 João, né, 3, verso 4, confirma que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se a lei revela, através da lei eu conheço o que é pecado, por isso que diz que o salário do pecado é a morte. E é a lei, como diz aqui bem claro, que revela ao homem os seus pecados, mas não provê qualquer remédio para ele. Então, qual é o remédio para o pecado? É exatamente a graça que me leva à obediência. E enquanto a lei promete vida, olha que interessante, ao obediente, declara que a morte é o quinhão do transgressor, ou seja, o salário do pecado é a morte. Vamos lá. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Isso aqui é interessante, a gente observar que somente o Evangelho de Cristo, observa agora, tá? Pode livrá-lo da condenação, a condenação é uma coisa, ou da contaminação. Entende? É algo que contamina o pecado, é algo que contaminando e você não usando a solução, não, como é que eu posso dizer, não vivendo
a solução, que é a graça, automaticamente você está se condenando. Então, a plena harmonia na obediência do Evangelho de Cristo, que é tudo que a gente precisa, tanto conhecer, como aceitar e como praticar, porque a verdadeira graça me leva a uma vida de transformação diária. Vamos lá. Deve o homem Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em e Cristo, seu sacrifício expiatório. pronto. Obtém assim remissão dos pecados e se torna participante da natureza divina. É filho de Deus, tendo recebido o espírito de adoção, pelo qual clama: Abba, Pai. Olha que interessante, como é que se torna um filho de Deus através, está aqui os passos nesse parágrafo, ok? Através de reconhecer na lei, ou melhor, reconhecendo a lei, entender e reconhecer o próprio pecado, levando uma vida de obediência, aceitando que a lei não pode ser transgredida e, com a fé em Cristo e em seu sacrifício expiatório. Aí, assim, né, através do sacrifício, da aceitação desse sacrifício, aí agora tem o quê? Remissão dos pecados, ó, e torna-se participante da natureza divina, e aí agora ele é um filho de Deus. Então tá aqui os passos para mim e para você. Não adianta apenas professar, não adianta apenas ter uma vida de religiosidade, tá? Por quê? Porque se eu não sigo esses passos, então automaticamente ainda falta algo para, falta uma mudança, falta decisões, falta uma novidade de vida, busca da santificação, a busca da descontaminação do pecado. Aí tudo isso, dentro desse parágrafo é bem claro. Aí sim, eu me torno e você se torna um filho de Deus, tendo recebido o espírito de adoção. Muito lindo esse parágrafo. Vamos seguir, parágrafo 21. Estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Diz Sim, Paulo: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E João declara: olha que lindo aqui. Vamos parar de novo, porque é importante a gente só reforçar. O que que acontece? Porventura, está ele livre agora de transgredir a lei, ou seja, agora que conhece a lei, que entende o pecado, esses todos os passos que a gente viu no parágrafo anterior, que se torna filho, né? Dentro dessa obediência, dessa aceitação. Aí agora, por essa graça que perdoa, que vem através do sacrifício expiatório, agora eu vou viver transgredindo a lei? E Romanos é muito claro quando diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E Romanos 6:2 diz: como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Então, observa que essa nova teologia, né, que diz que não vamos conseguir nunca vencer o pecado, ou seja, a gente vê que não está em harmonia com a palavra, porque a palavra confirma que nós temos condição, sim, ok, de viver obedecendo. Por quê? Porque é possível, através do poder e força do Eterno, através do seu Santo Espírito, se buscarmos viver esses passos. Vou voltar do parágrafo 20, que eu não vou citar, que a gente já viu, ok? Então, é possível sim. E a pergunta de Romanos 6:2 é muito clara. Como viveremos? Pronto, Soninha voltou. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que
para ele morremos. Tá? Então não há harmonia. Vamos lá, seguindo. Declara: Esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Romanos capítulo 3, verso 31, capítulo 6, verso 2 e 1 João capítulo 5, verso 3. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando Olha a aí. nova vida de reconciliação, de fé e amor. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos Perfeito. segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:4. Agora observa. A velha vida de afastamento de Deus tem fim. O que é que nos afasta de Deus, segundo Isaías 59, verso 1 e 2? A mão do Senhor não está encolhida, nem seu ouvido surdo ou mudo, né, dependendo da versão, para que não possa salvar. Mas os seus pecados afasta. Os seus pecados é que tira com que é que faz com que o rosto dele não veja, que o ouvido dele não escute. Aí como que eu vou aceitar que vai haver na vida daquele que será selado, tá, pelo Espírito Santo, que é o selo, né, que é o nome do Pai e do Filho, que é o novo caráter, que é o caráter transformado. Como eu vou aceitar que eu, tendo essa plenitude do Espírito Santo através da chuva serúdia, como é declarado na palavra, eu vou continuar vivendo em desobediência à lei, que é o pecado. Percebe? E aqui é bem claro, a velha vida de afastamento de Deus tem fim, inicia-se uma nova vida de reconciliação. Pronto, está bem claro. Então, a justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem como dizer que eu ando segundo o Espírito em desarmonia com a vontade do Eterno, em desobediência, em rebelião. Não existe harmonia nisso. Por isso temos que ter os nossos olhos abertos, prestar atenção ao que ouvimos. Antes de dizer amém, prestar atenção na mensagem que está sendo dada, seja por quem for, a autoridade máxima, né, humana falando na religião, na instituição. Cuidado, cuidado, tá? Essa aqui é a mensagem bem clara. Vamos seguir. E a linguagem da alma será: Ó, quanto amo a tua lei! Olha É a que minha lindo. meditação em todo o dia. Salmo 119, 97. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19, verso 7. Sem a lei, os homens não têm uma concepção justa da pureza e santidade de Deus ou da culpa e impureza deles mesmos. Não têm verdadeira convicção do pecado e não sentem Ó, necessidade de arrependimento. Não vendo a sua condição perdida, como transgressores da lei de Deus, não se ó, compenetram da necessidade do sangue expiatório de Cristo. A isso. esperança de salvação é aceita sem a mudança radical do coração ou reforma da vida. São assim abundantes as conversões superficiais e unem-se às igrejas multidões que nunca se uniram a Cristo. Gente, que é isso? Que coisa séria, que citação séria é essa? Olha só, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perfeito. Sem a lei, os homens não têm a exata concepção da pureza e da santidade de Deus ou de sua própria culpa e impureza. E hoje a lei é pisada, hoje a lei não é mais observada, ok? E aí diz, olha, não possuem nenhuma real convicção de pecado e nem sentem necessidade de arrependimento. Bom, se eu não conheço a lei, se a lei é
desvalorizada é pisada, né? Ou se, como a gente conhece, dentro do mundo evangélico, ela foi anulada, sim? Olha só, como que vai conhecer o que é pecado? Como que vai entender, né, a exata necessidade de uma vida transformada? Se não conhece a lei, não possuem nenhuma real convicção do pecado e nem sentem necessidade de arrependimento. Agora veja a sequência. Não vendo sua condição de perdidos como transgressores da lei de Deus, não compreendem sua necessidade do sangue expiatório de Cristo. A esperança de salvação é aceita sem uma mudança radical do coração ou reforma de vida. Assim, as conversões superficiais são abundantes e as multidões se unem a Cristo sem se unirem, ou melhor, se unem à igreja sem se unirem a Cristo. E que a gente observa isso levando em conta, o que a gente observa com isso, levando em conta os parágrafos anteriores, irmãos, estamos lendo o parágrafo 22. Então, como não levar em conta tudo que a gente já viu nos parágrafos anteriores, falando da verdadeira reforma, do verdadeiro reavivamento, percebe? Então, muito hoje tem se pisado na lei, tem se desconsiderado que ela representa o caráter do eterno, e aí vem agora as conversões, as igrejas estão cheias de multidões que não conhecem a lei, que não sabem a reverência devida a ela, e sendo assim, o que que acontece? Anula exatamente a, a seriedade do que é pecado. E se anula a seriedade do que é pecado, para que necessidade de arrependimento e para que necessidade de reforma? E na sequência, assim, as conversões superficiais são abundantes e as multidões se unem à igreja sem se unirem a Cristo. Por isso que eu já falei em outros momentos, é perigoso a ideia da fé coletiva, sabe? De achar que porque eu frequento a igreja, de independente de quantidade de membros, 30, 10, 40, 6 mil, 4 mil, 1.000, não interessa. Mas é perigoso eu estar dentro de um quadro onde se pinta e se apresenta porque eu estou participando da igreja, porque eu sou membro, porque meu nome está na lista de membros, porque eu tenho um cargo, ou mesmo sem ter, e ali está todo sábado, todo dia de culto, o pessoal está todo mundo reunido, está me garantindo alguma coisa. Isso é muito perigoso. E nós sabemos, o Espírito de Profecia deixa claro, como foi o exemplo de Cristo. Nos últimos dias vem perseguição, vem, e todo apoio humano será tirado. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o vídeo que eu coloquei no grupo. Só um momentinho. Desculpa. Eu botei um vídeo no grupo que fala sobre a agenda para 2033, se daqui para lá o Cristo, nosso Salvador, não já tiver voltado. A agenda para 2033 é exatamente uma igreja global. Todas as Bíblias, tá, serão e terão a mesma versão. E a Sociedade Bíblica Brasileira, SBB, que produz as Bíblias mais vendidas no Brasil, inclusive as Bíblias nas versões que a CPB vende, tá? Que é da Sociedade Bíblica Brasileira. A gente vai ver ali, procura lá depois no grupo, que todas as sociedades bíblicas, ou quase todas já, mundialmente falando, não estou falando só de Brasil, estão dentro da agenda global para
o projeto da Igreja Global para 2033. Então, por que eu estou falando isso? Para chamar a atenção de vocês e principalmente para vocês buscarem aprender, tá? Não ficar só nesse momento. Ah, mas eu não tenho tempo de ler. Enquanto estiver fazendo alguma coisa, se puder, coloque a Bíblia, coloque o Espírito de Profecia, vá ouvindo, vá meditando, porque hoje, mais do que nunca, a necessidade é de entendermos a seriedade de ser obediente, entendermos profundamente a graça e entender que estar ligado a uma igreja, a uma instituição, seja ela qual for, não me garante estar salvo, não me garante vida de santificação. E aqui foi muito claro quando falou exatamente que as conversões são superficiais, são abundantes, e as multidões se unem à igreja sem se unirem a Cristo. Olha que situação triste. Vamos agora para o parágrafo 23. Outro sim, teorias errôneas sobre a santificação, procedentes da negligência ou rejeição da lei divina, ocupam um lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos. E o fato de que estejam tão geralmente alcançando aceitação torna duplamente essencial que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. Isso é muito sério, hein? Essas teorias são falsas, né? Vou ler o 23 todo, que é pequenininho. Além disso, errôneas teorias sobre santificação procedentes da negligência ou rejeição da lei divina têm um lugar proeminente nos movimentos religiosos modernos. Observa, essas teorias são falsas em termos de doutrina, olha, e perigosas em seus resultados práticos. E o fato de elas geralmente encontrarem receptividade, ok? Torna duplamente essencial que todos tenham uma clara compreensão do que as Escrituras ensinam sobre este ponto. Por isso estamos aqui buscando exatamente essa clara compreensão, porque se não tiver essa clara compreensão, tá? E negligenciar e rejeitar a lei divina, não existe vida de santificação. Isso é, nossa, fala, irmã. Abre o microfone. Na realidade, a maioria das religiões só vive pela graça. E hoje a Igreja Adventista quer viver também pela graça, achando que a lei não pode ser guardada. Ou seja, uma graça barata, rejeita a lei de Deus e termina vivendo erroneamente. A Igreja está no mesmo sistema do mundo. Não tem diferença mais. Só o povo de Deus que está buscando é que está procurando viver. Mesmo assim, muito do Espírito de Deus para que não venha tirar o nosso foco da realidade de Deus. Amém. Essa é a nossa maior necessidade. Vamos lá, dando continuidade ao parágrafo 24. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. O apóstolo Paulo, em carta à igreja de Tessalônica, declara: Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e roga. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 e capítulo 5, verso 23. A Bíblia ensina claramente o que é a santificação e como deve ser alcançada. O Salvador orou pelos discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. E Paulo ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16. Qual é a obra do Espírito Santo? Disse Jesus aos discípulos: Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. E o salmista declara: Tua lei é a verdade. Pela palavra e Espírito de Deus, se revelam aos homens os grandes princípios de justiça incorporados em sua lei.
E desde que a lei de Deus é santa, justa e boa, e transunto da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter. Diz ele: Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 15, verso 10 e capítulo 8, verso 29. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Esta obra... Peraí, olha só. A gente viu aqui várias citações bíblicas falando sobre santificação, falando sobre o que é a obra do Espírito Santo, que vai guiar toda a verdade, falando que a tua lei é a verdade, ok? Falando que pela palavra e pelo Espírito de Deus são abertos aos homens grandes princípios da justiça. E a gente viu que como é que eu posso, como é que eu sou capaz de viver uma vida de santificação, vivendo a palavra, vivendo em Cristo. Ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se eu vivo a vontade do Eterno, em harmonia com a eternidade, se eu vivo o que está escrito, se eu sou obediente à lei, tá? Ah, mas você está falando de obras, nós somos salvos pela graça. Verdade verdadeiríssima. Mas a verdadeira graça, que é diferente dessa, que é pregada no mundo cristão, ela me leva a uma vida de obediência. Não obediência por medo, mas obediência por gratidão a esta graça que custou um alto preço. Entende? Então, isso é que faz a diferença. E para estarmos protegidos contra os enganos dos últimos dias, eu vou ler agora um pedacinho do parágrafo 11, tá? Voltando aí quem tem enumerado, pode acompanhar comigo, que diz assim: nas verdades de sua palavra, Deus tem dado aos homens a revelação de si mesmo, e para todos os que as aceitam, não é para alguns, tá? E não é para quem não aceita, e para todos os que as aceitam, ou seja, a verdade, são um escudo contra os enganos de Satanás. É a negligência destas verdades que tem aberto a porta para os males que estão agora tão disseminados no mundo religioso. A natureza e a importância da lei de Deus foram, em grande medida, perdidas de vista. Então, a gente percebe que, se eu não vivo a palavra, se eu não vivo na obediência, se eu não tenho alegria, prazer, contentamento em obedecer, eu não estou me santificando. E quando eu digo que é impossível vencer o pecado como Cristo venceu, que é nosso exemplo em todas as coisas. Se eu digo que é impossível guardar a lei, ok? Então, automaticamente é impossível viver uma vida de santificação. Agora, se eu entendo o preço da graça, vou repetir, se eu entendo o significado do pecado conhecendo a lei, e se eu busco viver de fato em harmonia com a eternidade, fazendo a vontade do Senhor através do está escrito, do assim diz o Senhor, eu estou vivendo, permitindo, através do poder da palavra do Eterno, uma vida de santificação. E aí é onde entra Hebreus 12:14, sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, veja quantas citações lindas a gente viu aqui nesse parágrafo, né? E aí diz, ó, em os seguidores de Cristo, o último parágrafo deste parágrafo 25 diz: os seguidores de Cristo, pela graça de Deus, tornam-se como ele, para formar, ó,
caráteres em harmonia com os princípios de sua santa lei. Esta é a santificação bíblica. Entende? Esta é a santificação bíblica. Tem um caráter transformado que vive em harmonia com os princípios de sua santa lei. Por quê? Porque a lei representa o caráter do eterno. Tá? Então, se eu digo que não é possível obedecer, automaticamente eu estou fazendo o que com isso? Então, vamos seguir agora para o parágrafo 26. Obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em Aí, nós. olha aí, Paulo admoesta aos crentes: operai a vossa salvação com temor e tremor, e tremor. porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versos 12 e 13. Antes de ir aí para os últimos pontos, parágrafos deste parágrafo, que fique claro, é só para reforçar. Esta obra de viver em harmonia com os princípios da lei, esta obra de santificação bíblica só é possível, observa, só pode ser realizada mediante a fé no Messias, no Salvador, no sumo sacerdote, no intercessor, no mediador, no Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito que opera na minha vida e na sua. Então, qual é a necessidade nossa? É conhecer, sim, a palavra, é obedecer, sim, a palavra, porém, é buscar o batismo diário do Espírito Santo. É buscar a presença dele. Por quê? Porque é pelo poder dele. Entende? É pelo poder de Cristo, do Pai, através do seu Santo Espírito operando na minha vida e na sua. E observa o que segue aí, ó. Paulo admoesta os crentes: desenvolvei a vossa salvação, ó, ou seja, a salvação é algo que é desenvolvida como pelo caminho da santificação, de fazer a vontade do Eterno, ó, com temor e tremor. O princípio da sabedoria é o quê? É o temor. E o que é o temor? Plena obediência. Tá? E tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Mas ele vai efetuar em mim, através do seu Santo Espírito, o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, se eu andar em temor e tremor. Não é de qualquer jeito, não é fazendo a minha própria vontade, não é vivendo na carne, não. É mortificando eu e buscando viver os princípios de sua santa lei. Vamos seguir. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas Ó, sustentará a luta constante contra ele. ô glória. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Olha aí, o segredo. O segredo está aí. O cristão sentirá as incitações do pecado, mas manterá uma constante guerra contra ele. Quando você ouvir uma mensagem ou alguém disser para você, seja quem for, marca aí essa citação do capítulo 27, parágrafo 26, marca essa citação, tá? O cristão sentirá, sim, as incitações do pecado, mas manterá uma constante guerra contra ele. Se eu sei que o pecado afastou a desobediência, né? Que é transgressão da lei, que é o pecado. Afastou Adão e Eva do Éden. Satanás e os anjos que acreditaram nele foram expulsos do céu. Porque agora, ou melhor ainda, ela falando que isso foi o que crucificou o meu e o seu Salvador, o nosso pecado.
Como é que agora eu vou viver em harmonia achando que é impossível vencer, se o meu maior exemplo venceu, tá? E essa citação, anota, escreve, bota aí na Bíblia, na agenda, no celular, entende? O cristão sentirá sim as incitações do pecado, mas manterá uma constante guerra contra ele. Não é em harmonia com ele, não é tendo ele fazendo parte da vida diária, não é. E aí segue. Aqui é onde a ajuda de Cristo se faz necessária. A fraqueza humana se une ao poder divino, olha que lindo, e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa dentro desse contexto do parágrafo aqui? É a vitória sobre o pecado. Porque hoje pega o Cristo, o crucificado, o ressurreto e diz assim: olha, ele vai te dar a vitória. A vitória de você ter a casa, o carro, a cura da doença, o casamento perfeito, o emprego, o sucesso, sabe? E tudo que você. Ele vai te dar a vitória garantida em Jesus. Que vitória! Olha como o contexto aqui é claro: é a vitória sobre o pecado. Você vai viver no meio da guerra, entende? Você vai viver, você vai sentir a presença, ou melhor, você vai sentir a tentação, vai sentir a presença do pecado querendo te derrubar, mas vai viver numa guerra constante, buscando, por isso que eu sempre digo, poder e força no eterno através do seu Santo Espírito. E o parágrafo termina lindamente dizendo: a fraqueza humana se une ao poder divino e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Releia esses parágrafos agora do 1º ao 26 e entenda que essa vitória que Jesus nos dá é a vitória sobre o pecado. Eu espero que tenha ficado isso claro para vocês, como ficou para mim, diante de tudo que nós estamos vendo neste capítulo. Não estou falando dos outros, não, né? Que os outros já são também muitas coisas importantes, mas dentro desse quadro do reavivamento moderno, de encontrar a verdadeira paz e a vitória, é a vitória sobre o pecado. Por quê? Porque com ele, por ele, através dele, eu vou vencer as tentações, eu vou ser obediente à lei, eu vou entender o preço alto de ser desobediente, eu vou entender que através do sacrifício da sua morte foi para engrandecer a lei e dizer é impossível que ela mude, que ela seja anulada. Por isso estou aqui. A gente vai entender melhor isso novamente nos próximos parágrafos. Eu espero no Eterno que realmente você tenha entendido isso. Tá? E se não entendeu, daqui a pouco eu boto o link do vídeo, assista novamente, leia do parágrafo 1 ao parágrafo 26, que é onde a gente está parando agora, prestando atenção, em oração e humildade, pedindo ao Eterno: ó, abre, Senhor, os olhos meus. Tá bom? Neste dia, então, faça isso. É um dia de preparação. Possamos estar aí unidos no mesmo propósito. Que propósito? De adorar o Senhor em espírito e em verdade. No propósito de não mais pisar no sábado. No propósito de a cada semana, a cada dia, a cada sábado, viver em busca de uma vida de santificação. E isso só será possível, ó, no início do parágrafo 26, essa obra só pode ser realizada mediante a fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, do seu Santo Espírito. Então, busque isso. Tá? Por quê? Porque se é o Espírito que me convence do pecado, da justiça e do juízo, então eu tenho que permitir a atuação dele na minha vida. E isso é bem claro quando eu entendo o que é pecado, que é transgressão da lei, e busco uma vida de obediência.
Que o Eterno nos abençoe. Alguém quer comentar alguma coisa para finalizar ou fazer a oração final? E amanhã vamos dar continuidade no Santo Dia do Senhor, do parágrafo 27. Agradecendo a presença de todos, vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso sou, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de ter os nossos olhos abertos, pela oportunidade de entender a essência da lei que representa o teu caráter, de entender a urgência de vivermos uma vida de obediência, de plena obediência à tua vontade. Por favor, nos preenche com teu Santo Espírito. Estamos nesse momento como um vaso nas mãos do oleiro para ser refeito para a honra e glória do teu nome. E tudo que venhamos a fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, façamos para a tua glória. E a tua glória em nós é termos o teu caráter. Por isso, transforma, tira de nós o que não te agrada. Nós te damos liberdade para isso. E nós, de nós mesmos, não vamos conseguir. Mas pelo poder do teu Santo Espírito, pelo poder do teu Filho que venceu cada um de nós, é que nós te declaramos que confiamos na vitória final sobre o pecado, que vai ser concretizada quando o teu Filho vier nas nuvens. Mas enquanto estamos aqui, Pai, nos entregamos a Ti, pedindo que nos dê força e poder para ter essa vitória. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, te pedimos e agradecemos essas vezes. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até Bom amanhã, se Ele dia. permitir. Bom dia. Bom dia, querida.